Oi gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao Mística de Ciclo. Meu nome é Milena e hoje a gente vai fazer uma leitura mais simples, um conselho para quem ressoar essa leitura, algo que a espiritualidade queira nos comunicar. Ok, a primeira carta que caiu foi a carta do Guaxinim, o Búfalo e a Fênix. Aqui parece que vocês viveram muito tempo nas sombras já. Vocês já viveram muito tempo sem seguir o próprio coração, seguir a própria intuição, as coisas que você verdadeiramente quer, as vontades que ressoam com o seu coração e que te dão muito amor ao fazer. Parece que você tinha muita dificuldade de aceitar que esse caminho era seu. Porque esse guaxinim vem me falando que muitas vezes você percorreu inúmeros caminhos, mas esses caminhos te faziam sentir cada vez mais acuado, mais inseguro, porque eles não estavam conectados com coisas que fazem o seu coração vibrar. Então essa insegurança, ela vinha muito mais de você estar em um local onde não era apropriado para que as habilidades que você tem, possui e ama fazer fossem afloradas. E aí agora parece que você está num momento aqui de mudança de rumo na sua vida. Parece que muita coisa ruiu ou está ruindo, ou seja, pode ser que você esteja se afastando de pessoas, mudando hábitos, mas aqui tem uma reestruturação da sua vida. Parece que você está saindo dessa energia do guaxinim, de ficar procurando muito o que você deveria fazer, você se sentia muito perdido aqui, mas agora parece que você já encontrou o que você quer fazer, e aí por isso que está desconstruindo essa energia de procurar, porque agora como você já sabe o que você quer, está entrando uma energia de determinação e ao mesmo tempo uma energia de queda de padrões passados, ou seja, está reestruturando muita coisa na sua vida, porque aqui essa energia do búfalo vai me falando que você está começando a construir uma certa constância, você já tem agora uma certa maturidade e de entender que às vezes os caminhos fazem assim, né, gente, para chegar num ponto que, usando a nossa mente lógica, é só andar reto quando a gente para ver, pra gente chegar nesse ponto e ter a maturidade que a gente precisa para alcançar e fazer as coisas que a gente deseja, muitas vezes a gente dá certas voltas e que isso faz parte da vida. Eu não vejo aqui você sendo duro com você mesmo, eu vejo você entendendo que isso faz parte e fez parte do seu processo para que você entendesse melhor agora o que você realmente quer. Então agora, como você está com essa determinação muito forte, vai ser muito difícil alguém fazer a sua cabeça. Então, por mais que tenha 100 pessoas falando, vá por esse caminho. Se você sentir que você tem que ir pelo outro caminho, você vai. E não tá nem aí. E eu sinto que essa energia tá fortificando muito você, a sua autoconfiança aqui. Você tá deixando de ser extremamente inseguro nas suas ações, nas suas escolhas, e escolhendo elas com mais sabedoria, com mais consciência, mas principalmente com mais verdade, né, do que você quer, porque agora você sabe o que você quer. Aqui, com essa Fênix, vai me falando que não só você está passando por esse momento, tá, ou já passou, por esse momento de uma reestruturação, assim como também parece que não é só uma reestruturação de hábitos, de modo de ver a vida e de escolhas, é uma reestruturação total aqui. Parece que depois desse ciclo de desconstrução e reconstrução, ele se finalizar, você vai olhar para trás e ver que às vezes nem tem tanto tempo de diferença entre essa sua versão e essa sua versão, mas vão ser pessoas agindo diante da vida, das oportunidades de uma forma completamente diferente, com uma visão completamente diferente. Então aqui pode ser que muito dos seus relacionamentos, independente do tipo que seja, que eles comecem a ter um certo ruído. E não que você esteja fazendo a coisa errada, mas quando você começa a fazer outros tipos de escolha, consequentemente você mexe também na dinâmica que você tem nos seus relacionamentos. Então é normal que haja um ruído. Não quer dizer
aqui que você deva se abalar. Mas aqui eu sinto que você não vai se abalar. Eu sinto que você está olhando agora para essas dificuldades, para os obstáculos que estão vindo da sua direção com um olhar muito maior de maturidade, assim, de não sofrer muito pelas coisas que estão acontecendo, de tentar levar essas dificuldades mais pro lado racional, de como que eu posso fazer isso de uma forma que vai ser menos dolorido. Porque aqui eu já sinto que você já sofreu muito tempo, que você não quer mais continuar nessa mesma frequência, nesse mesmo desânimo. E eu sinto que ao levar as dificuldades que você está tendo agora pro lado totalmente racional para lidar com elas, vai ser algo muito mais fácil. Você vai encarar as coisas de frente, mas vai ser muito menos dolorido do que seria antes, porque antes parecia que a sua mente ela também aumentava o problema, ela fazia com que você sofresse de antecipação durante o problema e depois de culpa. E aqui eu já não vejo muito mais isso, como se você tivesse com tanta certeza das suas escolhas que depois também não... Claro que você pode ter, por exemplo, pensar, poderia ser de uma outra forma, mas não vão ser coisas tão grandiosas ao ponto de te trazer culpa e fazer com que você pare o seu caminho. Eu acho que aqui, na verdade, ninguém mais para o seu caminho, a não ser a sua própria mente. Mas eu sinto que você está num processo de dominar muito bem ela. Por isso que veio essa fênix aqui. Porque eu vejo uma sensação de liberdade. E a sensação de liberdade que eu vejo não é algo do externo que você ganhou. Não foi algo que você atingiu externamente. É algo de consciência mesmo. Até onde você alcançou para se conhecer, quanto das coisas que você se despiu. Aqui você está começando uma nova era na sua vida muito mais leve, com muito mais maturidade, mas também com muito mais leveza. Eu acho que eu vou pegar mais uma cartinha de animal, mais uma. Do Animal Spirit. Uma ou duas, vai. O que vocês quiserem. Ótimo. Chita. O lobo. Aqui pode ser que nesse novo ciclo que você vai entrar, que você está entrando, você sinta em maior destaque, ou seja, como você está se sentindo uma pessoa mais forte, mais segura com as suas escolhas, com quem você é, parece que vão vir novas oportunidades para que você entenda que de fato você é um líder e que você merece liderar. Então aqui pode ser que você ganhe um novo cargo no trabalho. Aqui eu sinto uma coisa assim muito de... Como é que eu posso dizer isso? Do universo mesmo testando essa sua habilidade de liderar os outros. E junto com o Chita, vem numa energia onde parece que você... Nossa, eu tô com muita dor nas costas. Tem alguém aí com dor nas costas, gente? Que isso? Pode ser esse peso, né, que você tá tirando. De achar que... Pode ser isso. Às vezes, quando a gente tem essa energia de liderança muito forte, pode ser que, às vezes, você use pro lado negativo. Ou seja, que você se sobrecarregue, às vezes, pegue muitas tarefas para você fazer num dia só e que isso acabe drenando um pouco da sua energia. E aí parece que quando você estava nessa energia do lobo no negativo, ele estava associado junto a esse guaxinim. Ou seja, muitas vezes você parava, você precisava desse grande respiro pelo excesso de coisas que você se propunha a fazer. E aí aqui eu tô vendo você mais numa coisa de vou fazer constantemente, mas no sentido de... Eu vejo esse Chita como você determinado, correndo muito atrás, ou seja, essa constância sendo o que acelera o movimento das coisas. Não propriamente a sua mente agitada como antes. Porque antes eu sentia que você estava fazendo menos coisas, das quais você gosta, das quais te impulsiona. Mas quando você pegava pra fazer, você fazia muito. Então você estava oscilando muito. E aí agora eu sinto que você vai ficar mais... Entende o que eu quero dizer? Não tô lembrando a palavra, mas é isso. Mas é constante. Não vai oscilar tanto.
Parece que você tem uma habilidade única aqui de comunicação com as pessoas, onde você consegue ser uma pessoa extremamente gentil, você consegue ser empata, e aí você não passa os limites das pessoas, você consegue ser assertivo e demonstrar até onde as pessoas podem ir e liderá-las sem que, de alguma forma, você ultrapasse os limites dela e machuque como pessoa. Cinco de paus. Rei. Rei não. Cavaleiro de espadas. Uma. Parece que essa energia da Guaxinim, ela servia muito mais aos outros, ou seja, essa energia que a gente falou da gentileza, ela era levada ao extremo, então você era muito boazinha o tempo todo com as pessoas, o que fazia com que as pessoas ultrapassassem os seus limites e você vivesse também essa sobrecarga que a gente falou, também pode ser em relação a isso, você se sentir que tem que ser muito boazinha, que você deve muito aos outros. Então quando você vestia essa máscara, as pessoas tiravam muito da sua energia e você se sentia fraca. Por isso que quando você estava sozinha dando um gás nas coisas que você quer, você subia, aí você se conectava com certas pessoas que pegavam a sua energia, aí descia. Tem aqui uma coisa também de que essa energia de ser boazinha demais, ela estava dificultando aqui essa mente que você tem estrategista de ir em busca das coisas que você deseja com maior determinação. Porque como as pessoas estavam roubando essa energia toda vez que você tentava ser boazinha demais, isso fazia com que você estivesse sempre doando a sua energia para os outros e não conseguindo focar nas próprias coisas. E aí por isso que muitas vezes você pode sentir que você estava vivendo meio que na escuridão, porque você não estava sempre indo em busca das coisas que te trazem luz nesse mundo. Você sempre estava tentando agradar aos outros, não se sentir rejeitado. Só que aqui esse mago, junto com a Fênix, vem me falando que não tem muito para onde fugir, né? Que você querendo ou não, você vai renascer, porque você aqui tem um poder de comunicação e de magnetismo das coisas que você deseja. Tem uma energia muito forte aqui. Só que elas estão intimamente atreladas à consciência que você tem de até onde você consegue atrair, sabendo que você merece mais coisas das quais você não está conseguindo trazer para sua vida, porque você está tendo menos ação e, consequentemente, como você está tendo menos ação, você está co-criando menos a sua energia. Então, às vezes tem até uma coisa de sentir que a vida às vezes fica um pouco parada no sentido de caminhar para onde você deseja, mas parece que nas pequenas coisas, nos detalhes, ainda assim você sente movimento, mas um movimento mais caótico. Mas parece que estava faltando um certo foco e usar mais dos recursos que você tinha. E aí eu sinto que esse usar dos recursos que você tinha pode ser até a sua própria energia, né? Que você estava se doando muito para os outros. E aí agora, como você está aprendendo que você não pode ser muito boazinho, que se você usar exageradamente o seu lado bondoso com os outros sem olhar a quem, muitas vezes você vai ser passado para trás. Então aqui eu estou entendendo que essa maturidade que veio é em relação a isso, de você entender que você pode e você vai ser boa com as pessoas, mas com quem merece. Você não vai ficar mais agora doando amor aos outros, porque não é todo mundo que vê esses atos que você tem como algo positivo e não é todo mundo que valoriza. E aí é algo que muitas vezes te deixava, parece, um pouco frustrado e até um pouco ranzinhos, assim. Porque às vezes você fazia muitas coisas, só que as pessoas não reconheciam, e aí isso te trazia um certo amargor. E aí era algo que podia conflitar no seu coração, porque como você tá fazendo algo bom, e ainda assim, no finalzinho de tudo, vem uma certa culpa, uma amargor, sabe? Parece que eu acho que foi a partir daí, desse incômodo de entender que não deveria fluir desse jeito, não deveria acontecer desse jeito, que você começou a entender que a sua bondade ela tem que ser apenas para quem consegue admirá-la, validá-la, vê-la. E não porque você precise que o externo fique te dizendo, você é bom, olha só. Não, mas você tem que ficar num lugar onde as pessoas te valorizam. E eu sinto que quando você estava num lugar aqui onde as pessoas não te valorizavam, você se sentia cada vez mais
ofuscado, cada vez mais no escuro, como se nunca ninguém te entendesse. Mas é que a realidade você só estava num lugar onde as pessoas não te valorizavam. E aí, como você também não se valorizava, aí tudo ficava cada vez mais apagado e confuso. Então você está saindo já desse... Já tem um tempo que você está saindo desse processo. Por isso que vem a energia da Fênix, que é um processo longo. Embora muitas vezes a gente fale da Fênix, né, como um processo de virou cinzas e renasceu, a gente sabe que na vida aqui, né, no cotidiano é algo muito mais lento do que a gente gostaria. E é preciso passar várias vezes por certos testes para que a gente consiga consolidar essa consciência que a gente já tem, mas já consolidar no sentido de trazer para os atos. Eu sinto que é esse momento, porque aqui no centro da mesa está a Fênix com o mago, ou seja, eu sinto que você já está consolidando esses atos, você já está fazendo aos poucos, dizendo não às pessoas, olhando mais para si e entendendo os seus lados aqui, como que você pode utilizar eles em benefício próprio para chegar aonde você almeja. Nove de espadas com o rei de espadas. Aqui parece que você duvidou muito da sua capacidade de liderar, de chegar a cargos altos, a um lugar, seja um relacionamento ou seja um trabalho que te valorize, porque aqui parece que você já sofreu muito por não ser valorizado, você já aprendeu, né, a ficar nessa posição, mas parece que foi tanto sofrimento durante tanto tempo, ficando nessa posição que não lhe cabia, que agora parece que surgiu uma força assim do além para te levantar. E essa força ela não vai parar até você conseguir alcançar as coisas que você deseja. Tem aqui algo específico que você quer muito agora, que é preciso que você foque a energia nisso. E quando você parar de olhar para o externo, e o que você já está fazendo, nesse mesmo processo, e começar a cada vez mais focar nas coisas que você deseja, as coisas vão chegar de um modo mais rápido. Mas ainda assim não vai ser tão rápido quanto você gostaria, mas parece que vai ter um efeito surpresa aqui. Porque parece que você já está nesse caminho há um tempo, de trilhar novas coisas, de buscar uma nova consciência, de ir em busca das coisas que você realmente gosta. E aí você sente, às vezes, uma certa desesperança, porque como você já está um tempo nesse processo e você não sente que, sabe, sai logo essa pele que está pequena e cadê o mundo novo, às vezes bate um tanto de desesperança. Mas aí parece que assim que você consegue rezar, entrar em contato com as pessoas não, energias das quais você se identifica espiritualmente, parece que elas te dão muita força para continuar. Então aqui, se você estiver nesse momento de muita dúvida, pede ajuda espiritual, porque eles vão te ajudar aqui. Porque o seu maior desafio nesse momento vai ser vencer a sua mente, porque eu já entendi aqui que você já não está ligando tanto pro externo, para as pessoas. Às vezes pode ter um desafio ou outro, mas não é algo tão central na sua vida. Já foi, mas eu não vejo aqui sendo. E aí parece que a maior questão aqui é você lidar com a sua própria mente. Porque veio muita carta de espada. E esse 9 de espada vem me falando que é quando você vence a sua mente, se você estiver o tempo todo nessa busca incessante para fazer com que a sua mente seja a sua serva e não você ser a serva dela, isso vai fazer com que as coisas andem melhor e que você se sinta cada vez mais poderoso também. Porque aqui às vezes parece que a sua mente, ela te traz pensamentos tão negativos e que te criticam e degradam tanto que faz com que às vezes você tenha uma queda na sua autoestima muito grande. Mas aqui é para você ter um pouco de cuidado, porque é aquilo. A mente, ela é a melhor serva. Como serva, ela é a melhor serva, mas como senhora, ela é a pior das senhoras. Então eu sinto que você está nesse momento de enfrentar a sua própria mente. Esse é o maior desafio. Pode ser que esteja vindo muitos questionamentos quando você segue certos caminhos. Mas eu acho que quando você tem certeza de algo, nada te abala. E eu acho que essa energia do nada te abala que precisa ser... esse tipo de pensamento que precisa ser posto nessa questão na qual você quer muito realizar. Seja um estilo de vida, algo material, um trabalho.
Mas aqui a sua mente vai te ajudar. Tanto que o Chita, ele veio junto com o rei de espadas. Ou seja, quando você domina a sua mente, quando ela para de ser a sua senhora, quando você começa a ditar as coisas que ela vai fazer, a ter um maior controle sobre ela, parece que você vai sentir que as coisas estão correndo na sua direção, que tudo está acontecendo de uma forma muito inesperada, assim. Vai chegar muitas das confirmações de que você está no caminho certo. A primeira que caiu foi expedição. Você já tem as respostas. Amanhã o mundo espera por você. E farol. Nunca duvide do seu valor. Então toda essa leitura ela tá falando o seguinte, que você já tá no caminho certo. Parece que às vezes quando essa dúvida bate, você precisa ouvir. Então, aqui está, você está no caminho certo, as coisas que vocês estão fazendo está de acordo com quem você é. Você só precisa de um pouco mais de coragem de arriscar, de não duvidar tanto de si, porque às vezes eu sinto que você deixa a sua coragem esvair e muito pelo ralo quando bate alguma dúvida, porque como sua mente não para, quando surge uma dúvida, ela é como se fosse um fio, sabe? Um fio solto que você vai puxando, e aí poderia ser só um fio solto para você ir lá e cortar, mas você resolve puxar, e aí vira um grande problema. Então aqui tá falando para você cortar antes de, ao invés de puxar, ao invés de fazer com que isso vire um problema muito maior do que de fato era. E pra você também não ter essa sensação de correr, porque aqui esse Chita também vem me falando que às vezes, como você sente que agora você tá mais certo, mais seguro no seu caminho, às vezes dá essa sensação de que você quer correr atrás do tempo perdido. E se você tiver essa disposição, claro, você pode e deve, mas de forma alguma fazer com que isso interfira na sua saúde, em outras áreas da sua vida, porque aqui eu vejo que você está num momento de equilibrar muito das coisas que você anda aprendendo em todos os âmbitos da sua vida. Então, às vezes, pede por um momento de maior calmaria, no sentido de analisar o que você está fazendo, quais são as coisas que estão em desarmonia, que estão tirando a sua energia para que você consiga tê-las mais dentro de si, ao invés de deixar essas pequenas atitudes ir tirando a sua energia. Então, tô vendo que você está tendo esse cuidado. Mas que além de ter esse cuidado é preciso caminhar também, porque às vezes a gente fica tanto com medo de não atingir certo ideal, certas expectativas que a gente cria, que às vezes a gente fica um pouco parado. E aqui tá falando pra não fazer isso, pra você ir fazendo o melhor que você pode e entendendo que se não ficou bom do jeito que você gostaria, o que você tá fazendo agora, você pode usar isso como um modelo, né, de análise sobre o que poderia melhorar, e aí no próximo você ajeita. Mas lembrar aqui sempre que você é boa o suficiente, que você é bom o suficiente e que você merece as melhores coisas da vida, que você não tá aqui pra sobreviver, você tá aqui pra viver. Embora muitas vezes a gente tenha a sensação que a gente só tá sobrevivendo, é preciso encontrar no meio desse caos que é viver a vida humana às vezes, um momento de lazer, não só um momento de lazer, né, mas tentar trazer mais essa alegria para dentro da nossa vida em coisas pequenas, sem que as coisas externas precisem ser tanto algo que molde sempre o nosso humor. Mas como que eu posso deixar isso claro? No sentido de também, porque como essa dúvida veio aqui, às vezes pode ser também que, por exemplo, às vezes a gente está num dia bom e aí acontece algo na nossa frente, no ambiente que a gente está, no qual não traz uma energia legal, não é algo que agrada a gente, e que às vezes a gente pode levar esse algo negativo que aconteceu, que a gente não gostou, a gente pode continuar carregando ele o resto do dia. E aqui lembrar que não, sabe, aquele evento que aconteceu pode ficar só naquele momento.
Um momento de desacordo, desagrade, não precisa ficar postergando e se culpando, nem culpando o outro. Sabe, as coisas podem ser muito mais leves. E eu sinto que essa energia da manhã é isso, de você entendendo que não é preciso correr, mas é preciso fazer. Mas um fazer, principalmente aqui com alegria, quando se trata das coisas que você mais almeja. Porque aí, quando você bota esse tanto de amor, tanto da sua energia nas coisas que você faz, que a vida começa a fazer sentido nos pequenos detalhes. E a gente para de se basear tanto, basear tanto a nossa felicidade, as coisas que a gente deseja, mas principalmente o nosso humor, como que a gente vai estar naquele dia baseado no externo. Porque isso é mó ideia errada e faz com que muitas vezes a gente perca vivenciar um dia de uma forma muito mais leve, porque a gente fica carregando certas coisas que acontecem. Ou, por exemplo, problemas que aconteceram ontem, aí traz para hoje e fica pensando. É aquilo, né? Tem a de sempre, que é viva o presente. Eu acho que isso vai ter sempre nas leituras, né? Porque é sempre muito importante a gente lembrar isso, já que a gente está vivendo num mundo extremamente, às vezes, difícil da gente se conectar com o momento presente, porque tem tantas distrações, tantas coisas a se fazer. E às vezes é necessário a gente se lembrar, né? Que é preciso estar presente, prestar atenção na nossa respiração e no que a gente está vivenciando ali agora. Não nas coisas que já foram, nem nas coisas que podem vir. Tá bem? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo!